Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Reflexão para esse dia se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Assim está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai querido, graças te damos por esta palavra, rogamos a tua bênção sobre a ministração, sobre o emissor e os receptores, sobre o canal de transmissão, para que não haja nenhum tipo de interrupção, mas que essa mensagem possa sair daqui, desse lugar, do teu altar, do teu templo, alcançar vidas aonde elas estiverem, que venha rompendo com todas as barreiras geográficas, e que a tua palavra possa alcançar os corações, independente da distância. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Durante esses dias de pandemia, nós temos feito mensagens expositivas. E esse foi o texto que ardeu em meu coração. Os pregadores sabem muito bem, aqueles que estarão me ouvindo, que antes a palavra de Deus tem que falar em nós, para depois falar por nós. Ou seja, Deus ministra ao nosso coração, para depois ministrarmos às pessoas. É assim que acontece. E essa é a palavra que tem ocupado a minha mente e tem feito arder meu coração durante esses dias. E eu gostaria de trazer uma ministração hoje sobre vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Por meio dessa mensagem, Jesus trouxe consolo. Por meio dessa mensagem, Jesus trouxe conforto. Por meio dessas palavras descritas, Jesus simplesmente transmite segurança e confiança aos seus discípulos. E eu espero que essa mesma palavra reverbere hoje aqui e que traga essa segurança e essa confiança que nós tanto precisamos para vivermos e sobrevivermos diante desses dias e diante desse tempo tão difícil. Pois bem, vamos analisar versículo por versículo. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Pois bem, a ansiedade, como nós bem sabemos, trata-se de uma patologia crônica, de um transtorno mental que provoca em si diversas doenças psicossomáticas.
Eu tenho alguns amigos que sofrem de crises de ansiedade. Seria cômico se não fosse trágico o que eu vou dizer. Mas esses meus amigos, quando eles estão com muita ansiedade, alguns deles manifestam através da diarreia. Veja que situação. Eles não conseguem se conter. Tem um outro que é enxaqueca. Fica com uma forte enxaqueca. Então a ansiedade, ela repercute na nossa vida. A saúde mental, ela realmente interfere na saúde física. E isso compromete a nossa vida. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora não estão sofrendo de ansiedade? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, chegou a dizer que nesse tempo que nós vivemos, é provável que 1/3 das pessoas venham sofrer de ansiedade. A ansiedade promove a depressão, atrai sobre si a angústia, a aflição. E bem sabemos que esse é o coqueluche da presente era. São as crises de ansiedade. E isso paralisa as nossas vidas. Isso nos impede de crescer, de evoluir. Isso nos impede até mesmo de viver. Quantas pessoas deixaram de sonhar, deixaram de acreditar, justamente por causa da crise de ansiedade. E é bem provável que alguém esteja me acompanhando nessa hora que está sofrendo com ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é a preocupação. E o que é a preocupação? É se ocupar previamente. Pré-ocupação, se ocupar previamente. É você antecipar os problemas do futuro, quando no presente você não tem como resolver. É você canalizar sobre si uma energia desperdiçada. Uma energia que não vai ser produtiva e proveitosa para nada. E aí Jesus começa a nos dar essas lições extraordinárias. E mais do que nunca essa palavra se torna válida, porque os nossos dias são difíceis. O tempo é complicado. Nós vivemos no século 21. Estamos diante da pós-modernidade, dos tempos odiernos. E tudo isso facilita a ansiedade. O ativismo, o imediatismo, essa geração fast food, do aqui e agora, isso tudo é complicado de lidar. Com o excesso de informações que nós temos no dia a dia, isso tudo vai prejudicando de alguma forma as nossas vidas, e as pessoas estão sofrendo de ansiedade, e procuram por meio das terapias uma cura, mas essa cura é apenas paliativa. Nós só vamos encontrar a cura realmente na palavra de Deus, que não é placebo. A palavra de Deus é cura, que realmente sara e que salva o homem. Portanto, aqui na palavra de Deus, nas palavras de Cristo, nós encontramos a cura para a ansiedade. E a temática, volta a dizer, vencendo a ansiedade. Jesus aqui, ele nos ensina a vencer a ansiedade. De que forma? Não andeis ansiosos. Não se entregue à ansiedade. Não se deixe ser vencido pela ansiedade. E como vem essa ansiedade? Através das preocupações, como beberemos, como comeremos, o que beberemos, como nos vestiremos. E aqui Jesus estabelece o que é prioridade. Não é a vida mais importante do que o corpo, não é a vida mais importante do que as vestes. Ei, ao invés de lamentar pelo que você ainda não tem, isso é uma questão de possibilidade, agradeça a Deus o que você tem. Isso é uma realidade. Não viva de possibilidade, viva de realidade. Então, diante da realidade, agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça a Deus porque você está vivo. Quantas pessoas que nesse momento têm o que você gostaria, mas estão num estado terminal. Estão mal. E não importa
sua classe social, o seu poder aquisitivo, o seu grau de instrução. Elas estão mal e daria tudo para ter o que você tem, vida. É o tipo da história, eu reclamei, como diz uma história, né? Eu reclamei a vida toda porque eu não tinha tal tênis de marca de grife como sempre sonhei, até que eu vi um menino que não tinha pé. É o tipo da situação. Então, meus irmãos, priorize a vida. Isso é uma questão de realidade. Priorize a realidade, não as possibilidades. Vá à luta. Vá à luta para obter os seus sonhos, para conquistar os seus ideais. A Bíblia diz que pela fé nós conquistamos as promessas de Deus. Então, não defina a sua vida por um momento. Ao invés de colocar um ponto final, coloque uma vírgula, vire essa página, reconstrua uma nova história. Não se entregue, não se deixe ser vencido, não permita esmorecer ou desfalecer a sua fé. A vida nos apresenta inúmeras oportunidades. Precisamos saber, com resiliência, desvencilhar do mal e prosseguir firmes e fortes. Firmes e fortes. Essa é a grande característica de um vencedor. Jesus vai falar também no versículo 26, observai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vale mais vós, muito mais do que as aves? Jesus diz bem assim, olha para a natureza, isso aqui se chama, gente, contemplação. Olhai para as aves dos céus, contemple o mundo ao seu redor. Você percebe o quanto tudo isso está organizado, o quanto tudo isso segue um princípio antrópico, de um design inteligente, de um ser supremo que coordena a história como um maestro conduz a uma orquestra. Aí você olha para a natureza e você se questione, permita-se o direito de se questionar acerca das aves dos céus, que não trabalham, que não fiam, contudo, Deus sustenta as aves. Se Deus sustenta as aves, imagine a minha vida, a sua vida. Não somos nós muito mais importante do que as aves do céu? Deus nos sustenta. Essa é a realidade. Deus é um Deus provedor, e podemos dizer igual a Davi, hoje eu sou um ancião, mas já fui moço, porém nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus é um Deus provedor. Deus cuida dos seus. Então, meus irmãos, nesse momento de contemplação, olhe para a natureza, olhe para o mundo ao seu redor e perceba que Deus está no controle. Existe um adágio que diz, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Esse adágio não é bíblico porque não está na Bíblia, porém não é antibíblico. Ele segue um princípio bíblico. Porque o que a Bíblia está nos dizendo aqui no versículo 26 é que nenhuma ave cai do céu sem a permissão, sem o consentimento de Deus. Ele está no controle de tudo. Portanto, eu posso dizer, por meio de um ensinamento bíblico, apesar de não estar registrado na Bíblia, que nenhuma folha cai de uma árvore sem a sua permissão. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele ainda está no controle, não perdeu e jamais perderá as rédeas da história, meu irmão. Louvado seja seu nome por isso. Portanto, não andeis ansiosos, porque sua vida vale mais do que o alimento, sua vida vale mais do que o corpo, sua vida vale mais do que as vestimentas. E agora observe, contemple o mundo ao seu redor e perceba que Deus tem cuidado de tudo. No versículo 27 vai nos dizer, qual de vós, ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida de comprimento. Os antigos faziam a medida do côvado do cotovelo até a ponta do dedo anelar, ou melhor, do dedo medial, não é? Ou seja, aqui era um côvado, aproximadamente meio metro, dependendo da pessoa, da estatura, se tornaria meio metro. E o que a Bíblia está querendo nos dizer, na realidade o que Jesus quer nos dizer, quem por ansioso que esteja poderá acrescentar um passo. Isso, o côvado também era considerado um passo à sua vida. Ou seja, para que você possa compreender,
Quem, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar algo à sua vida? Me diga qual o benefício da ansiedade? Não há. Me diga qual o proveito da ansiedade? Não há. Me diga qual a vantagem da ansiedade? Não existe. A gente não pode acrescentar um segundo na nossa existência através da ansiedade. A gente não pode acrescentar 1 centímetro da nossa caminhada através da ansiedade. Ou seja, a ansiedade em nada nos ajuda, apenas nos atrapalha. E Jesus diz isso bem claro: quem poderá acrescentar um côvado? Não há quem. No versículo 28, Jesus diz: e por que andais ansiosos quanto ao vosso vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles nem trabalham nem fiam. Aqui é necessário um pouco de cuidado para falar desse texto. Porque Jesus tem uma pretensão aqui. E o objetivo primordial é falar que até os jardins, é que ele está falando sobre o campo que existia nas planícies da Palestina. Quem já viajou e percorreu aquela região, é algo lindo, é algo fabuloso, é algo magnífico. Na primavera, aquilo encanta as pessoas. Jesus está falando sobre essa beleza, sobre tudo isso que existe, e diz que nem mesmo, considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, aquilo acontece naturalmente. O nascer de uma flor, o desabrochar em suas pétalas, isso acontece naturalmente, sem a força, sem a ação do homem. Isso acontece naturalmente. É Deus agindo na natureza. E Jesus diz: olha, preste atenção nas coisas ao vosso redor. Olhai os lírios do campo. Às vezes, talvez, o nosso problema seja isso, é que a gente não tem essa disposição de contemplar o mundo ao nosso redor, de olhar aquilo que é belo, aquilo que é bonito, e permitir sermos ministrados pela natureza. Os salmistas, eles tinham essa sensibilidade. Eles eram sensitivos ao mundo ao seu redor. Quando você pega Salmo 19, versículo 1, você diz: os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras feitas pela sua mão. Eles conseguiam encontrar Deus na natureza. Não que Deus é a natureza ou a natureza é Deus. Não é animismo nem panteísmo. É apenas entendendo que se a criação é tão bela, é tão perfeita, imagina um Criador. Você consegue entender? Jesus diz aqui: olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Aí no versículo posterior diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão, considerado atualmente, ainda hoje, o homem mais rico da história. Não houve Bill Gates, não há ninguém que possa superar a fortuna de Salomão. As minas do rei Salomão que estão na África, ainda existem na África, onde se encontrou ouros, diamantes e tesouros. Nem Salomão se revestiu de tamanha beleza como os lírios do campo. Tamanha glória como os lírios do campo. Quando Jesus diz que não trabalha, não fia, Jesus não está dizendo que nós não devemos trabalhar, tá, gente? Porque há quem possa interpretar esse texto de uma forma equivocada, e na realidade o trabalho dignifica o homem, e a Bíblia nos fala muito sobre a importância do trabalho como uma questão de honra. Uma questão de honra. Alguém já até me questionou: pastor, o trabalho veio como consequência do pecado? Eu disse: não. Se você for analisar o texto, a Bíblia vai nos dizer: acrescentarei as dores do trabalho. Mas o trabalho não vem como consequência do pecado. Quando Deus forma Adão antes do pecado, ele era lavrador. Ele tinha que lavrar aquela terra que era justamente o jardim. Então o trabalho é uma bênção. Isso eu falo e enfatizo com preocupação com aqueles que sempre encontram um pretexto, dentro de um contexto, para fazer suas heresias. Na realidade, o trabalho é bênção, e a Bíblia diz, Provérbios 6, versículo 6, se você não quer trabalhar, vai ter com a formiga o preguiçoso, porque a formiga não para de trabalhar, ela está 24 horas por dia
trabalhando. É incrível. A engenharia da arquitetura é algo realmente magnífico. Ela é considerada o animal mais engenheiro existente no mundo, né? As formigas. Elas criam, suas cidades subterrâneas, e mesmo diante de fortes chuvas, aquelas cidades não conseguem ser inundadas, não conseguem ser tomadas. É incrível a engenharia das formigas. Uma vez eu estava assistindo sobre isso e fiquei encantado. E a Bíblia fala, Salomão, ele teve tamanha sensibilidade, mais uma vez sensitivo, para olhar para as formigas e das formigas extrair uma tão grande lição. Gente, o que nos falta é isso, é a contemplação, é a sensibilidade de olhar o mundo ao nosso redor e questionar como as coisas acontecem e, sobretudo, reconhecer que Deus está no controle. Jesus continua dizendo, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aqui Jesus atribui que a ansiedade é justamente por falta de fé. Talvez você se encontre em crise de ansiedade. O que está faltando na sua vida é justamente fé. A fé em um Deus vivo, a fé em um Deus grandioso, a fé em um Deus poderoso. Porque a fé, ela suplanta o medo. Onde há fé não há espaço para o medo. E aqui Jesus diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não tem utilidade nenhuma, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus chama as pessoas que se entregam à ansiedade como pessoas de pequena fé. O que é que está faltando na sua vida? Talvez você pergunte isso até para si mesmo. Eu tenho tudo, o que será que me falta para eu viver nessa ansiedade terrível? Fé. Fé em Deus. É isso que lhe falta. E dentro desse contexto, Jesus nos dá essa lição tão tremenda. Que se Ele sustenta o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, Ele sustenta a nossa vida, meu irmão. Ele está sustentando tudo. Tudo. Não perca, meu irmão, a sensibilidade de poder contemplar Deus na criação. Meus irmãos que aqui estão levitas, o nosso irmão Caprini, quando esteve aqui, Ezra Caprini, ele disse bem assim, pastor, os levitas, eles têm uma epiderme diferente. Eles têm uma sensibilidade diferente. Eles conseguem interpretar o mundo ao seu redor. E eu me coloquei como levita, apesar de não cantar nem tocar nada. Mas levita no sentido de servir a Deus. E eu percebi que isso é uma verdade. Né? A gente tem uma epiderme diferente, uma sensação, uma forma sensitiva de interpretar a vida. Isso é para cantor, isso é para poeta, isso é para músico, isso é para escritor. E levita, a tribo de Levi, que servia a Deus em vários aspectos. Os levitas escreviam, eram escribas. Os levitas cantavam, eram tocadores. Eles têm essa maneira de interpretar. Quando você vê salmos, você vê, o que mais vê é essa contemplação, e é o que nos falta. Você percebe comigo, irmãos, quando a gente está num retiro espiritual, onde a energia elétrica não tem em grande quantidade, então a gente tem aquele espaço para podermos nos afastar e olhar para os céus. Isso, cidade grande, já não gera mais em nós esse impacto. Mas quando a gente está no interiorzinho, na casa, no sítio, na chácara de vovô, de vovó, e a gente tem essa oportunidade de olhar para os céus, encontrar o firmamento, tantas estrelas, de alguma forma isso nos aproxima de Deus. Se aproximar da criação é se aproximar do Criador. E hoje nas cidades grandes você não consegue ver isso. E a tecnologia vai roubando o nosso encanto, e nós vamos ficando mecanizados, e nós vamos nos adaptando somente
a esse mundo totalmente sofisticado e não atrelamos para a importância da natureza, da criação ao nosso redor, que revela e que manifesta a glória de Deus. E Jesus nos está fazendo o convite aqui para a simplicidade. Ele nos diz: olhe para os lírios do campo, olhe para as aves do céu. Não se preocupem com o que hás de comer, vestir, beber. Os gentios, os homens de pouca fé que se preocupam com isso, não se preocupe com amanhã. Não se preocupe com isso. Aí no versículo 31, Jesus disse: portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram tais estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A prioridade dos gentios é justamente as questões materiais. A prioridade de um cristão temente é justamente as questões espirituais. Por isso que o versículo posterior, que é o 33, diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Há quem diga que as demais coisas é o que comer, o que beber e o que vestir. Eu, porém, creio que as demais coisas se implicam em tudo. A bênção de Deus sempre é completa, meu irmão. Sempre é completa. Deus cura, Deus sara, Deus livra, Deus liberta e Deus salva. A única questão que eu faço em mencionar é que Deus é soberano. Ele pode curar, Ele pode sarar, Ele pode livrar, Ele pode libertar. Mas que a bênção de Deus, ela é completa. Não queira aqui fragmentar a bênção de Deus. Ela é completa. Então quando a Bíblia diz: buscai, pois, o seu reino, a sua justiça e as demais coisas são justamente essas questões efêmeras, triviais, supérfluas, que às vezes tomam conta do nosso ser, tomam conta do nosso coração, paralisando a nossa capacidade de raciocinar, de refletir, de viver, de sobreviver. Então, meus irmãos, existe uma prioridade aqui: o reino de Deus e a sua justiça. É procurar viver a justiça de Deus na terra, na certeza que a porta do emprego Ele vai abrir, na certeza que a promoção no trabalho Ele há de fazer, na certeza que o sustento necessário Ele há de proporcionar, na certeza que tudo Ele cuidará. Ele cuidará. Ele cuidará de nós. No versículo 34, o último versículo diz: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. O nosso saudoso pastor, teólogo, doutor Russell Shedd, ele diz que mal aqui no grego é kokos, que significa dificuldade. Então, o amanhã trará o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Então isso significa dificuldades. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Tem pessoas que já estão antecipando 2021. Não, vamos viver 2020. Essa é a realidade. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia a sua preocupação. Essa é a forma que Deus nos deu para vencermos a ansiedade. E aí você me pergunta: pastor, eu queria que o senhor fosse mais objetivo possível. Pronto, serei na conclusão dessa reflexão. Como vencer a ansiedade? A Bíblia nos diz que, em primeiro lugar, nós vencemos a ansiedade através da fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Se você estiver com a Bíblia, puder me acompanhar, fará um bem. 2 Coríntios 5, 7. Vai nos dizer o seguinte: como vencer a ansiedade? Primeiro, através da fé. 2 Coríntios 5, 7 diz: andamos pela fé e não pela vista. Em outra tradução diz: visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Ou seja, meu querido, através da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza daquilo que se espera, que se aguarda em Deus. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. É impossível agradar a Deus sem a fé. Portanto,
desperte a sua fé, escolha acreditar, escolha confiar. Isso é ter fé. A mesma força que você faz para duvidar é a mesma força que você faz para acreditar. Portanto, escolha a melhor parte, escolha confiar, escolha acreditar. Como nós vamos vencer a ansiedade? Através da fé. Da fé. Porque nós, cristãos, andamos pela fé e não pelo que vemos. Quando Marta e Maria olhou para o túmulo de Lázaro, elas viam a morte. Elas não tinham fé o suficiente. Quando Jesus chega naquele lugar, em Betânia, elas, e quem não tem fé, não vive o presente, vive o passado e vive o futuro. Quando Jesus chega em Betânia, elas disseram: ah, Senhor, se tu tivesse vindo antes, mas agora já faz 4 dias. Aí Jesus diz bem assim: Marta e Maria, Lázaro viverá. Ah, eu sei que ele viverá. Ou seja, ela foi para o passado e agora ela vai para o futuro. Eu sei que ela viverá no julgamento dos mortos. Eu sei que um dia ele viverá. Quem não tem fé, vive aprisionado do passado e vive nas expectativas do futuro e não consegue viver a realidade do presente. Marta e Maria estavam presas no passado e estavam enclausuradas no futuro. Jesus disse: não, Marta, hoje mesmo. Deus é um Deus do hoje, do aqui, do agora. Ele é um Deus do presente, e é presente, é Emmanuel, é Deus conosco. Portanto, quando elas olharam, elas só viram a morte, mas Jesus viu a vida, porque Jesus é movido pela fé. Meus irmãos, viemos ser movidos pela fé. Talvez o que você olha ao seu redor só encontre morte, mas escute, que a palavra que prevalece não é a palavra dos homens, não é a palavra do diagnóstico médico, não é a palavra da sentença do juiz, não é o decreto do prefeito, não é o parecer do patrão. A palavra que prevalece é a palavra de Deus em nossas vidas. Essa é a palavra que tem poder, essa é a palavra que há de permanecer e prevalecer. Ainda que os céus e a terra se passem, suas palavras não passarão. Portanto, como vencer a ansiedade? Através da fé. Quer um outro exemplo? Vou dar. Você lembra de Eliseu? Um homem que andava pela vista e não pela fé. E a Bíblia nos chama andar pela fé e não pela vista. Andar. Eliseu fica assustado. Eliseu não. O moço de Eliseu. Geazi fica assustado porque ele olha ao seu redor e encontra cavalos e cavaleiros. E ele chega atemorizado para Eliseu e diz: são muitos os que estão contra nós. Eliseu, o profeta, diz: Senhor, abre os olhos do moço, do menino, para que ele possa ver. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, o moço, ele encontrou carruagens e cavaleiros, não do exército terreno, mas do exército celestial. Eram anjos, acima daquela visão humana limitada. Aí Geazi diz: maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. A minha oração nessa hora é que Deus possa abrir a nossa visão espiritual, para que nós venhamos andar pela fé e não pela vista. Nós fomos chamados a andar com Deus pela fé e não pela vista. Amém? Portanto, como vencer a ansiedade? Através da fé. Como uma outra forma de vencer a ansiedade que a Bíblia nos diz, se encontra em Filipenses. Filipenses capítulo 4. E nós vamos vencer a fé, vencer a ansiedade através da fé e através da oração. E agora, veja a construção lógica. Se você tem fé, você ora, né? Se você não tem fé, não adianta orar, porque sua oração não será recebida diante de Deus. Filipenses 4,6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por isso que eu acredito
que Mateus 6,33, quando Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aquelas demais coisas se implica e se abrange a tudo em nossa vida. Por que eu acredito nisso? Porque Filipenses 4,6 confirma: não andeis ansiosos com coisa alguma, nada. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ou seja, não andeis ansiosos. Apresente diante de Deus através das orações, da súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aí quando a gente ora, quando a gente apresenta diante de Deus as nossas inquietações, nossas perturbações, as nossas aflições, aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela traz paz à nossa mente e ao nosso coração. Agora perceba bem quando diz o versículo 7, parte terminal. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, sede das nossas emoções. E a vossa mente, sede dos nossos pensamentos. Isso me leva a crer, irmãos, que tanto o nosso coração quanto a nossa mente são alvos estratégicos do inimigo. O inimigo quer atingir o teu coração, tua mente. Tua mente através dos pensamentos, teu coração através dos teus sentimentos. Pense um pouco sobre isso. Existe um livro interessante de Joyce Meyer. A gente pode não concordar com muitas coisas que ela fala, mas a gente pode colocar uma peneira e comer peixe, deixando as espinhas de lado e aproveitando o melhor da carne. Ela escreveu um livro, A Batalha da Mente. Esse livro é interessante, eu ganhei de presente. Li, gostei muito e recomendo a qualquer pessoa que fala justamente sobre esses conflitos que acontecem na nossa mente. Porque, meus irmãos, os nossos pensamentos se transformam em sentimentos. Os sentimentos em palavras, as palavras em ações. Se você deseja ter ações diferentes, mude suas palavras. Se você deseja ter palavras diferentes, mude seus pensamentos. Tudo uma sequência muito lógica, e esse livro é muito bom. O texto vai nos dizer aqui que Deus guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Versículo 8, eu preciso citar porque é extraordinário. Diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, vamos ocupar o pensamento de coisas boas, não de coisas más, não de coisas amargas. Temos dito isso, que aquele que é sarado sara, aquele que é curado cura. Agora aquele que é ferido fere, aquele que é doente adoece. Escolha quem você vai ser nessa história. O texto nos diz: ocupe o pensamento de coisas boas. De coisas boas, repreenda os pensamentos contrários. Não permita que o seu coração, que sua mente seja alvos do inimigo, para que o inimigo não venha se apoderar da sua vida. Então não andeis ansiosos com coisa alguma, antes através da oração, seja apresentado diante de Deus. E Deus, o Deus de toda paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Então, como vencer a ansiedade? Através da fé, em primeiro lugar, foi citado 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Através da oração, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. E agora, terceiro lugar, como vencer a ansiedade? Através do louvor. Isso. Através do louvor. Já viu aquele ditado: quem canta seus males espanta? Se isso acontece com quem canta, imagina com quem louva. Então diria: quem louva, seus demônios se espantam. O louvor espanta demônios, irmãos. Excomunga, expulsa. O louvor tem um poder de exorcizar todo o mal que existe. Agora há pouco, Ministério Teus, quando eu disse vamos louvar e depois voltaremos com a ministração, como não é nada combinado, mas ao mesmo tempo é tudo bem
coordenado por Deus, eles cantaram aquela canção que diz: aquieta minha alma. E ela é baseada no Salmo 42, versículo 1 em diante. E no versículo 11 vai dizer, do Salmo 42, versículo 11 vai dizer: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Através do louvor nós vencemos a ansiedade. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos às ansiedades. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a nós, às mesmas paixões, tentações, aflições. E uma hora ou outra eu vejo a ansiedade batendo na minha porta. Esses dias mesmo ela quis invadir minha vida. Invadir minha casa e eu botei ela para correr. Botei o som bem alto e comecei a louvar a Deus. Às vezes você louva a Deus pela fé. É muito gostoso esse momento. Mas às vezes você louva pela força. Ou seja, não tem disposição. E aí você faz o que é certo por ser certo. É como disse a W. Toze: ore sem vontade até ter vontade de orar. Ore mesmo sem vontade até ter vontade de orar. Isso é disciplina espiritual e nós temos que nos disciplinarmos. Porque se você for esperar ter vontade para ler a Bíblia, você nem sempre vai ler. E se você for movido somente pelas suas emoções, escute isso que é profético: o homem de Deus não é movido por emoções ou sensações. O homem de Deus é movido pela convicção. Nós fazemos o que é certo porque é certo, não pelos resultados que isso nos proporciona. Escute isso em nome de Jesus. Se você for viver de acordo com suas emoções, sentimentos, você está fadado ao fracasso. Então nós vamos prezar pelos princípios do reino. E as disciplinas espirituais nos ensinam a disciplinarmos a nossa vida, para que a nossa vida seja um reflexo da glória de Deus. Então botei o sonzão bem alto e depois eu percebi que já não havia mais nenhum sintoma, nenhuma presença de ansiedade. Porque, meus irmãos, o louvor liberta. O louvor liberta. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Tem um monte de compositor secular compondo não, como é que eu posso dizer? Adquirindo, obtendo canções cristãs, né? Colocando em seu repertório, colocando em suas mídias, enfim. Mas eles cantam, pode até encantar os ouvidos, mas não convertem os corações. Porque Deus habita no meio do louvor, mas do louvor do seu povo. Ou seja, sabe o que isso quer dizer? Não é qualquer um que pode louvar a Deus, não. Isso é forte, gente. Quando você vai para o Salmo 137, ele fala sobre o povo hebreu nos cativeiros da Babilônia. Os babilônicos eram músicos por excelência. Mas eles chegam para os filhos de Israel e diz... Está escrito lá no Salmo 137, deixa eu lembrar para os irmãos, que diz o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, e os nossos opressores que nos levavam cativo, pedia que cantássemos uma canção de Sião. Mas como poderemos cantar ao Senhor em terras estranhas? Aí Deus responde: se eu de ti me esquecer, ó Sião, que resseque a minha língua, a minha boca, se eu não preferir em Jerusalém a minha maior alegria. Mas veja bem, o contexto que eu quero falar aqui é que os babilônicos eram excelentes músicos, mas quando eles estavam diante dos adoradores de Deus, eles ficavam perplexos. Eles paravam tudo e diziam: cantem, por favor, cantem a canção de Sião. Porque é diferente, meus irmãos. E aí eu vi alguns personagens como Aline Barros, Anderson Freire, tem outros aí, que foram cantar no Faustão, no programa da Xuxa, no programa da Eliane, e esses apresentadores acostumados com os melhores artistas de Paulo Afonso simplesmente choraram. As lágrimas caíram da face dele. O que é isso?
Isso é que cada um através do cântico pode encantar os ouvidos, mas somente os adoradores através do louvor pode converter corações. O louvor é diferente, meu irmão. O louvor não é algo que surgiu após a criação. Antes da criação já existiu o louvor. É algo que aconteceu no céu. É algo que já existia e que vai existir por toda a eternidade. Para você ter uma ideia, não haverá pregação por toda a eternidade. Não haverá ensinamento por toda a eternidade. Mas o louvor, ele vai se perpetuar por toda a eternidade. Há algo diferente no louvor. Se nós conhecêssemos o que acontece quando Paulo e Silas estavam meia-noite nas prisões do cárcere da masmorra romana, eles começaram a louvar, e as prisões, as algemas, os grilhões, as correntes, as grades, os cadeados não suportaram, a terra não suportou, a terra estremeceu por causa do louvor daqueles homens. Há algo diferente no louvor. Meus irmãos, da mesma forma, quando nós louvamos, prisões se rompem, grilhões são despedaçados. Então vamos vencer a ansiedade através do louvor. Como diz uma canção de Cassiane, que diz: então louve, está chorando, louve, está não sei o que, louve, e o teu louvor chegará aos céus. É isso aí, né, Anne? Mais ou menos. Pela cara que ela fez, eu digo mais ou menos. O teu louvor, como é que diz a canção? O teu louvor invade os céus. Glória a Deus, louve. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Vamos louvar. Vamos invadir o céu através do louvor. Meus irmãos, só para concluir, eu quero dizer a você que está me ouvindo aí. Só para concluir, Jesus traz essa mensagem poderosa em Mateus capítulo 6, sobre a ansiedade. E Pedro nos ensina em 1 Pedro 5,7, algo tremendo, que eu deixei por final, um antídoto, viu gente? Deixei por final o que Pedro nos diz. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Muito bem. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de ti, 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 de ti. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. Pega a sua ansiedade agora. Não sei se ela está na sua mente, no seu coração. Pega e lança sobre ele. Lança sobre ele. Algumas coisas acontecem em casa e eu vejo os meus filhos preocupados. Recentemente, eles quebraram algo em casa, sabe? Os dois no confinamento, vocês não imaginam a agonia que tem sido. Aí eles quebraram e eles ficaram apavorados. Aí eles vieram falar: eu achei lindo a confissão. Papai, nós quebramos isso aqui do Senhor. E eu vi o pânico, o pavor, o medo. Aí eu disse a eles: o que é mais importante para o papai? Isso que vocês quebraram ou vocês? Aí eles ficaram calados. Disse: vocês são mais importantes. Portanto, coloca na conta de papai isso aí. E eu entendi como se Deus dissesse: lança sobre mim essa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. A ansiedade atrai o medo, gente. Eu vi uma história de um homem que colocou a mão na toca de um tatu e uma serpente o picou. Ele tirou a mão, ele disse: olha, eu fui mordido por algo, eu não sei o que foi. E o seu colega que estava do lado disse: foi um tatu. Aí ele olhou, limpou, agiu naturalmente, Omena, como se nada tivesse acontecido. Tempos depois, ele caçando, colocou a mão na mesma toca. E dessa vez, um tatu mordeu. Quando ele tira, ele disse: alguma coisa me mordeu. Aí disse: foi uma serpente que picou. E quando ele soube que foi uma serpente que picou, mesmo sendo um tatu que tinha mordido, ele ficou tão inquieto, tão aflito,
tão atribulado, tão ansioso. E agora? E agora? E agora? E agora? O que vai ser de mim? Que moral da história? Acabou morrendo. E assim nós vivemos como esse homem. Vivemos pelas informações e não pela realidade. Jesus, por meio dessa palavra, nos disse: acorda, desperta, pois a vossa vida vale mais do que as aves dos céus. As vossas vidas valem mais do que os lírios do campo. Acordem, porque vocês não são gentios. Acordem, não sejam homens de pequena fé, porque eu tenho cuidado de vós. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.